Decidi virar professor de inglês, mandei meu currículo e me aceitaram. Passei na entrevista e quando chegou na aula teste eu não sabia uma palavra. Foi aí que o Pokémon me salvou. Não que eu acredite que professores de inglês sejam dicionários ambulantes e precisem saber todas as palavras, mas era a droga da primeira aula de teste que eu estava fazendo na frente da minha coordenadora. E aí, de repente, o aluno vira e me pergunta justamente aquela palavra que eu estava olhando e pensando, por favor, não pergunta, por favor, não pergunta, por favor, não pergunta. E ele perguntou. Estava escrito assim, "It's very difficult to tackle the problem." E o aluno disse, "Teacher, como é que se fala essa palavra aqui, tackle, em português?" E eu... Bem... A questão é que eu acabei virando professor de inglês sem nunca ter entrado numa escola de inglês antes como aluno. Eu sempre gostei de livros e de jogos e eu me interessava pela história. Então eu jogava Final Fantasy e meus amigos terminavam porque eles iam tentando e matando os bichos até que dava tudo certo e eu não me aguentava, eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu me lembro do Crystalis, do NES, 8 bits, eu me lembro do Zelda, do NES, 8 bits e etc. Esses foram jogos que muito me influenciaram, que eu pegava meu mini dicionário Michaelis verdinho e ficava lá tentando descobrir o que é que os bonequinhos estavam falando. Eu comecei a perceber que eu era fanático por histórias e isso, sem querer, acabou também me ensinando inglês. Mas Pokémon começou numa outra fase da minha vida em que eu tava dando aula de informática para poder pagar o meu curso de psicologia. A minha vida profissional é uma bagunça. E aí eu tinha vários alunos que na sexta-feira, que era o dia de plantão de dúvidas, iam lá às 8 da manhã e ficavam até às 5 da tarde jogando Pokémon. Mas eu achava super bacana, porque eles, tentavam hackear o jogo, descobriam sobre emuladores, tinha um outro lado de informática envolvido, e aí o meu jeito de ser professor e incentivar a curiosidade dos alunos falava mais alto, e eu deixava eles lá brincando, desde que, claro, eles não tirassem o lugar de ninguém. E o jogo Pokémon é uma espécie de turn-based RPG, ou RPG baseado em turnos. Então você tem a sua vez de escolher o que você vai fazer, e aí depois o inimigo tem a vez dele. E aí você escolhe atacar, fugir, usar um item, etc. E depois o cara faz o mesmo. E aí tinha um dos movimentos, que era um dos principais movimentos de quase todos os Pokémons, que é... E aí tinha um ataque de quase todos os Pokémons de tipo básico, que era Tackle. A questão é que no dia da minha aula teste, estava eu lá, diante da minha coordenadora e do aluno, fazendo essa pergunta sobre Tackle, e eu improvisei e disse em inglês mais ou menos assim, tackle é tipo enfrentar o problema, né? Foi um improviso e foi, na verdade, um risco que eu tomei. E no final da aula, além de ter dado tudo certo, a minha coordenadora veio e me elogiou e disse assim, poxa, que exemplo legal que você deu. Foi assim que eu consegui, efetivamente, o meu primeiro emprego como professor de inglês. Você já conseguiu aprender coisas fazendo coisas que você curte? Tipo, por exemplo, conseguir um emprego ou se dar melhor num trabalho na escola ou na faculdade? Será que já teve alguma ocasião na qual a sua nerdice te salvou? Isso já aconteceu comigo e foram os Pokémons que me ajudaram. Se você gosta de nerdices, de se aprofundar sobre assuntos que têm a ver com games, música, teatro e entretenimento em geral, acompanhe o canal, inscreva-se aqui embaixo e também dê um joinha se você achou esse vídeo bacana. Recomende para uns amigos e a gente se vê na semana que vem, na quarta-feira. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. I will travel across the land, searching far and wide. E Pokémon, to understand, the power rests inside. Pokémon!